que não fizemos na aula, tá? Sobre potencial elétrico, tá? Deixa eu ver se esse aqui é, não, esse aqui não é. Então são só 3 exercícios. Primeiro esse exercício 3. Duas cargas elétricas pontiformes Q e 4Q positivas estão fixas numa caneleta. Para o ponto P, situado a uma distância D, da primeira carga elétrica e 2D da segunda, determina em função de D, K e Q o potencial elétrico resultante. Então, como o potencial é uma grandeza escalar, eu só preciso somar os potenciais gerados pela carga 1 com o potencial gerado pela carga 2. O potencial gerado pela carga 1 é K, Q, que é a carga dela, dividido por D, mais o potencial gerado pela carga 2, K, 4Q, dividido por 2D. Tá? Aqui a fração da direita eu vou simplificar. Então a gente tem o potencial total igual a KQD mais K2Q sobre D. Ou seja, o potencial total, somando essas duas equações aqui, 3KQD sobre D. Então, temos aqui o potencial em função de K, Q e D. Tá? O campo elétrico resultante na alternativa B. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, vamos aqui, ó. Vou colocar essa carga como sendo alaranjada e essa carga como sendo a verdinha. A carga laranjada gera um campo elétrico saindo do ponto P. Vou chamar de campo 1. E a carga verde gera um campo elétrico também saindo, porque ela também é positiva, que eu vou chamar de campo 2. Tá? A carga elétrica aqui, o campo elétrico, desculpa, é um menos o outro, porque aqui eu tenho grandezas vetoriais. Eu não sei qual que é o maior, então eu vou calcular E1 menos E2. Se der positivo é porque o campo aponta para a direita. Se der negativo é porque o campo aponta para a esquerda. Então o campo total é igual ao campo 1 menos o campo 2. O campo 1 é KQ1 sobre a distância ao quadrado, menos o campo 2, que é K4Q sobre 2, sobre 2D, tudo isso ao quadrado. Então, o 2 ao quadrado é 4, cancelo de cima, e aí eu fico com KQ sobre D menos KQ sobre D quadrado. Ou seja, o campo total vale 0. Então, no ponto P, o campo vale 0. Tá bom? Lembrando que nem sempre que o potencial é 0 o campo é 0, e nem sempre que o campo é 0 o potencial é 0. Esse aqui é um exemplo para demonstrar isso. O próximo exercício, que é o exercício 4, estadual do Rio Grande do Norte. Em cada uma das figuras, 1 e 2, temos um quadrado e nos seus vértices foram fixadas 4 esferinhas eletrizadas. Todas as cargas têm o mesmo módulo, porém em sinais contrários. Considere que os centros geométricos C1 e C2 das figuras. Relativamente ao potencial elétrico resultante ao módulo do campo elétrico, podemos afirmar. Bom, se você olhar aqui, em ambos os quadrados eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Como todas as distâncias para o centro são iguais, quando eu for calcular os potenciais individuais, que é KQD, todos os valores e módulos serão iguais, alterando apenas o sinal. Então, para ambos os casos, se você fizer a conta aqui, você descobre que o potencial total é 0. Então, o potencial nos dois sistemas é 0. Para o campo, a gente tem que fazer separado aí, porque o campo é uma grandeza vetorial. Então, ó, carga 1, o campo é entrando na carga 1, que é um campo gerado por uma carga negativa. A mesma coisa acontece para a carga... para a carga 3, que está aqui. Tá? Esses campos, apesar dos meus vetores aqui não estarem com um tamanho legal, são vetores de mesma intensidade.
Já as cargas positivas também geram um campo, só que é um campo saindo. Então a carga 2 que está ali em cima gera um campo saindo radialmente. E a carga 4 também gera um campo saindo radialmente. Se eu somar esses campos vetorialmente, eu vou ter algo mais ou menos assim. Tá? Aqui eu somei apenas 2 campos, né? Eu fiz a soma com os 2 rosas ou com os 2 azuis, mas o campo total vai ter essa direção para a esquerda, com o dobro do tamanho, né? Porque está duplicada essa soma. Mas o campo ali é diferente de 0. Na situação 2, eu tenho cargas negativas com o campo entrando, ambas, tá? Então aqui, e cargas positivas com o campo saindo. Então, carga 2 o campo está saindo, carga 3 o campo também está saindo. Como os campos têm o mesmo módulo, esses campos se cancelam e o campo total aqui é 0. Então, vamos lá. O campo e o potencial resultantes são simultaneamente nulos apenas na figura 1? Não, na figura 1 eu tenho o campo. O campo resultante, B, o campo resultante é nulo nas duas. Está errado. O campo resultante é nulo apenas na figura 2, enquanto o potencial resultante é nulo nas duas figuras? Sim. Vamos só garantir lendo o resto. O campo resultante é nulo apenas na figura 1, está errado. E o campo e o potencial são resultantes em ambas as figuras? Também não. Então, a resposta correta é a alternativa C. E o último exercício que faltou, deixa eu só achar ele aqui na minha listinha de exercícios. Cadê aqui? Que é o exercício 5. 6 pequenas esferas eletrizadas com cargas de mesmo módulo estão dispostas nos vértices de um hexágono de lado D, conforme a figura representada na figura. Conforme representado na figura. 1, 2 e 5 são cargas positivas e 3, 4 e 6 são negativas e o K vale K, a constante vale K. O potencial elétrico, o campo no centro, vale. Aqui já dá para ver, é simétrico em número de cargas, né? 3 negativas, 3 positivas, mesmas distâncias, o potencial total é 0. Agora, os campos. Campo de 1, saindo. Campo da carga 2, saindo. Campo da carga 5, que é a outra positiva, saindo. Campo da carga 3, que é da direita aqui, entrando na carga 3. Campo da carga 6, entrando. E o campo da carga 4 está entrando também. Tá? Talvez um pouquinho torto aqui, só para não ficar um em cima do outro. Então, olha só. Esses campos se cancelam, esses campos se cancelam, e aí sobram 2 campos. Então, o campo total é a soma de 2 vezes o campo de uma das cargas. Tá? E a distância aqui é D mesmo, tá? Porque como é um hexágono, né? E ele deve ser regular aqui, os lados aqui é D. Deixa eu pegar uma cor diferente. Então, aqui é D e aqui é D. É um triângulo equilátero. Então, as distâncias para os pontos são iguais. Então, o campo total é igual a 2kq sobre d quadrado. Então, potencial 0, o campo diferente de 0. A alternativa é a alternativa A, tá? Em que o campo é diferente de 0. Beleza? Então esses foram os exercícios que faltavam. Espero que tenha ficado claro e até mais.